Bom, a mim cabe a tarefa mais fácil de dizer o que vai ser o governo Bolsonaro. Claro, né? exatamente. De fazer essa previsão sobre o futuro. Como disse o Bruno, nós, cientistas políticos, somos péssimos em fazer essa previsão. Todos nós apostávamos que a candidatura do Bolsonaro iria derreter e não foi o que aconteceu. Né? Mas, mesmo assim, a gente continuou fazendo previsões. Então, eu quero agradecer ao convite feito pelo Sérgio, também pela Mônica, que estava aqui. Cadê a Mônica? Sumiu. Na figura da RAPS. Para mim é uma satisfação, a primeira vez que eu venho debater aqui na Fundação Fernando Henrique Cardoso. Né? Então, para mim, é uma grande satisfação. Né? Bom, eu começo respondendo a essa pergunta que é o nome, que é o título desse debate. Né? Da crise nascerá uma democracia melhor? Eu acho que não. Né? Eu acho que, na melhor das hipóteses, a crise se prolongará. Na melhor das hipóteses. Né? Então, eu vou fazer uma apresentação que é um pouco menos técnica, talvez, e mais focada em questões de qualidade da democracia e talvez mais provocadora também, né, do debate. Vamos lá, começando com esses números que nós adoramos, que são os números relativos à fragmentação, né, a fragmentação na Câmara dos Deputados. Né? Essa linha superior representa a quantidade nominal de partidos, né, na Câmara dos Deputados. Né? Então, em 2018, 30 partidos conseguiram eleger pelo menos um parlamentar. A linha azul é o número efetivo de partidos parlamentares, que é um cálculo feito na ciência política para representar a fragmentação. Então, nós temos um número efetivo de partidos de 16,4. Então, esse número efetivo, que é a linha azul, ele só cresce desde 98, ele só cresce. E o Brasil é o recordista mundial, a gente vai ver num próximo slide, é o recordista mundial da fragmentação legislativa. Né? A linha inferior é o mesmo cálculo, só que feito em relação às candidaturas à presidência. Né? Então, o número efetivo de candidatos à presidência. Por que eu coloquei esses dois números? Né? A competição pela presidência e a competição na Câmara dos Deputados, para mostrar como o nosso sistema, ele, de alguma forma, é bifurcado. Né? Ele é altamente fragmentado no legislativo, porque a fragmentação vem dos estados, a fragmentação nasce nos estados, não é uma fragmentação brasileira, mas em cada estado. Né? Enquanto a disputa nacional para presidente é altamente concentrada. Né? Então, nós temos aí, desde 94, o número efetivo de candidatos à presidência é em torno de 3. Né? Isso é presidente do país ou da Câmara? Do país. Candidatos à presidência, que é calculado com base na porcentagem de votos que cada presidente recebeu. Né? Então, se poucos candidatos recebem uma quantidade grande de votos para presidente, então a gente tem um número baixo de fragmentação de candidatos, no número de candidatos à presidência. Né? Então, desde 94, a gente tem um número em torno de 3, que significa o quê? Que a gente tem uma polarização PT-PSDB e um terceiro partido tentando entrar. Isso tem acontecido desde 94. Em 2018, se manteve com 3,1. Né? Só que com uma troca do adversário do PT. Né? Então, o PSDB recebeu uma votação muito baixa, mas o Bolsonaro recebeu uma votação muito alta. Né? 46% foi uma votação bastante alta. Né? Então, o número efetivo de candidatos à presidência se manteve. Então, essa lógica mais ou menos bifurcada, ela se manteve. Fazendo tomando esse risco, né, de fazer previsões, né, eu fiz o cálculo da fragmentação esperada após o rearranjo dos partidos, após o rearranjo que nós esperamos, porque entre os 30 partidos que elegeram algum deputado federal, 9 não atingiram a cláusula de desempenho. Né? Então, o que se espera desses 9? Entre os 9 está, por exemplo, o PCdoB, que elegeu 9 deputados, mas também está a Rede, que elegeu só 1. Né? Os deputados desses partidos eles vão tomar posse, né? Eles podem tomar posse e eles podem migrar sem qualquer possibilidade de punição. Então, espera-se, né, como o Bruno falou e a Simone falou também, espera-se uma migração nos próximos meses, até antes da posse ou nos primeiros meses do mandato. Né? Deve migrar em direção ao governo. Né? Então, eu refiz o cálculo dessa fragmentação estimada pós cláusula de desempenho, pós esse rearranjo. Né? Então, ao invés de 30, talvez teremos 22 partidos com representação na Câmara, considerando
talvez o PCdoB sobreviva como uma bancada, né, a se ver, né, porque elegeu 9 deputados, é um partido muito tradicional, então a gente não sabe se vai se diluir, né? E a fragmentação, ao invés de 16 e pouco, cairia para 14, no número efetivo de partidos, né? Bom, o que significa isso, os dois já falaram, né? Quanto mais partidos, mais difícil, supostamente, a governabilidade. O Brasil é o campeão mundial de fragmentação no legislativo. Esse número efetivo de 13,3 é o número relativo a 2014, né? 13,3 na Câmara dos Deputados. Agora é 16,4. Então, esses outros países não são países selecionados ao acaso, né? São os próximos da lista. Então, veja a diferença entre o Brasil e o segundo colocado, que é a Indonésia, é uma diferença significativa, né? Então, a fragmentação aqui realmente é bastante elevada, o que dificulta o trabalho de qualquer presidente. Muito bem. Agora, indo para a parte mais provocativa do debate, né? Como chegamos até aqui, né? Como chegamos a essa hecatombe, né, eleitoral? Para mim, foi uma hecatombe eleitoral antissistêmica, como o Bruno falou, né? Foi uma movimentação do eleitorado antissistema. Para a gente ver, assim, para defender essa tese de que foi uma hecatombe realmente, o Collor, em 89, recebeu, no primeiro turno, 30% dos votos, né? E, no segundo turno, 54%, se eu não me engano, né? O Bolsonaro recebeu 46% dos votos no primeiro turno, né? Uma figura que não é completamente outsider, óbvio, porque ele já é deputado, mas é uma figura que encarnou esse discurso antissistema. O partido do Collor, em 1990, elegeu 40 deputados, o PRN, né? O PSL agora elegeu 50 e pouco e deve chegar a 60 com as migrações. Então, houve realmente uma mudança aqui muito importante, né? Essa eleição é uma eleição muito importante e que sinaliza uma mudança no nosso sistema político. Então, vou tentar aqui apontar algumas causas, né? Primeiro, vou olhar para trás, que sempre é mais fácil, né? E depois tentar apontar para o que vem por aí. Previsões, né? Só sobre o passado. Só sobre o passado, Então, prevendo o passado, né? Como chegamos até aqui, né? Quais as causas disso? Eu não vou falar de campanhas, né? Da importância da TV ou da importância das redes sociais, nem eventuais mudanças na cultura política do eleitorado e etc., né? Uma onda mais conservadora ou menos conservadora no eleitorado. Vou falar mais no nível das elites políticas e das instituições, né? Então, isso aqui é mais ou menos a mesma coisa quando o avião cai, né? Quando o avião cai, são muitas causas ao mesmo tempo, né? São várias falhas, né? Quando nós temos um candidato de extrema-direita, e aqui eu quero usar e reforçar essa palavra, né? Que às vezes a gente no Brasil tem medo de chamar as coisas pelos nomes que elas realmente têm, né? Então, assim, um candidato de extrema-direita ascende, né, com um discurso populista, né? E isso só acontece quando há uma brecha, né? Quando há uma brecha no sistema e quando há diversos erros ao mesmo tempo, né? O primeiro, o mais essencial de todos, que acho que o Bruno explorou bastante aqui, é a falência de legitimidade da classe política, né? Então, uma rejeição geral à classe política pelo fenômeno da corrupção, né, que a Lava Jato deixou bastante evidente, e outras operações também, né? Então, de quem é a culpa dessa falência de legitimidade da classe política? Em primeiro lugar, da própria classe política, né? Que se envolveu em mecanismos de corrupção bastante sofisticados e institucionalizados ao longo das últimas décadas, né? Também de parte da própria academia, né? Então, fazendo uma espécie de meia-culpa, né? Nós não vimos alguns dos riscos que estavam chegando, nós não vimos alguns dos problemas do presidencialismo de coalizão, né? Alguns dos limites do presidencialismo de coalizão, né? Como se o presidencialismo de coalizão fosse quase uma ciência exata, né? Você coloca lá tantos deputados, distribui tantos ministérios e aí está feito, né? O governo Dilma já mostrou que não era assim, né? Que não era uma ciência exata. Parte da academia e parte da mídia também incorreram num certo erro, no sentido de criminalizar, um discurso criminalizador da atividade política. Então, quando você criminaliza a atividade política, você dá oportunidade para esses populistas, aparentemente antipolítica, antissistema,
chegarem ao poder, né? Então, qualquer discurso antipolítico é muito perigoso para a política. Nós vimos isso em vários países, né? A questão do financiamento também, que o Bruno destacou, quer dizer, nem todo dinheiro que financia a política é sujo. Nem todo dinheiro que é dado para candidato tem fonte ilícita, é de fonte ilícita. Então, quando você criminaliza isso aí, quando você criminaliza todo o dinheiro que é doado, né, como se fosse tivesse origem em propina, esse é um problema também, esse é um risco também. A democracia tem um custo, né? Se nós não tivermos mais eleições, né, e vivemos num regime sem eleições, certamente será mais barato, né? Então, a democracia tem um custo e eu acho que a gente tem que arcar com esses custos, né? Nós temos que arcar com esses custos, né? Tá? Então, acho que para começar, então, tudo isso aí foi um caldo que jogou a legitimidade da classe política, dos partidos, do Congresso, do governo, lá para baixo, né? Então, foram diversos fatores. O desastre econômico dos últimos anos, né, patrocinado pela gestão Dilma, especificamente, né? Então, a nova matriz econômica e outras bobagens do tipo, assim, levaram o Brasil nessa situação de calamidade. A gente sabe que grande parte do eleitorado reage à economia, né, não só no Brasil, né? Então, não é só o eleitor brasileiro que reage ao bolso, né, que responde ao bolso, mas também os eleitores de outros países. Então, o fato bolso não Bolsonaro. Não, bolso. Onde deveria ter dinheiro e não tem. Então, quando não se tem dinheiro, você abre também a possibilidade da ascensão da extrema-direita, né? Então, tem um aspecto econômico, tem erros em série das elites partidárias. Eu destaco aqui dos dois principais partidos da redemocratização, PT e PSDB, né? O PT, como nós vimos, e isso tem sido muito comentado todo dia, né? O PT resiste a fazer qualquer tipo de meia-culpa, qualquer tipo de autocrítica. A autocrítica nunca foi forte da esquerda, né? O Luiz Carlos Prestes, por exemplo, dizem que nas reuniões, né, ele fazia assim, ele fazia a autocrítica dos erros dele, né, Prestes, e depois falava assim: agora eu já fiz a minha autocrítica, agora eu vou fazer a sua autocrítica. Né? Então, é mais ou menos assim, né? Então, o PT tem essa postura que a gente sabe, hegemonista. Eles não querem aliados, eles querem apoiadores, né? E a gente viu, acho que todos viram na fala do Cid Gomes aí por esses dias, né, como o Cid Gomes e a família ali, o PDT, é um copo até aqui de mágoas, né? Então, assim, tudo aquilo transpareceu agora nesse momento em que o Haddad tentou conquistar o apoio do PDT, né? O PT embarcou também nessa candidatura que não ia levar nada, a candidatura do Lula, né? E isso vem já de décadas de culto à personalidade do Lula, de sebastianismo dentro do partido, né? Que é algo que a esquerda também tem uma tendência histórica a isso, né? Do outro lado, o PSDB, né? Nem todos os quadros do PSDB embarcaram na candidatura a Alckmin, né? Muitos deles flertaram e flertam com o bolsonarismo, né? Eu acho que tem o problema da participação no próprio governo Temer de várias dessas figuras. E esse flerte com o bolsonarismo, o flerte com a extrema-direita, em geral, joga os partidos de centro e de centro-direita numa posição muito difícil, né? Porque a extrema-direita, quase sempre, em todos os lugares, em quase todos os países em que a extrema-direita ascendeu, que a extrema-direita virou uma força eleitoral importante, a extrema-direita acabou engolindo os partidos de centro e de centro-direita responsáveis, né? Então, acho que esse é um erro histórico de partidos de centro e de centro-direita no Brasil. No final da minha fala, eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? Tem algumas decisões do Judiciário que dificultaram a estabilização do sistema, como, por exemplo, o STF derrubando a cláusula de barreira que tinha sido aprovada pelos deputados. Lá em 1995, quando eles aprovaram a Lei 9096, eles aprovaram a cláusula de barreira, que era melhor do que essa atual, né, que essa atual não é de barreira, né, é de desempenho, que teria vigência só em 2006, ou seja, deram um tempo suficiente para a elite política se adaptar. E o STF foi e derrubou a cláusula. Alguns entendimentos do TSE sobre migrações, sobre distribuição do fundo partidário, né, por exemplo, a portabilidade dos deputados, né, que foi uma questão incrível que o STF e o TSE decidiram. Quer dizer, o deputado muda de partido e leva com ele o tempo de televisão e o fundo partidário. Quer dizer, tudo isso
dificultou a estabilização do sistema. Todos os grandes partidos colocaram contra essas medidas. PT, PSDB, PMDB, Democratas. Né? Por quê? Porque eles viam que isso estava abrindo caminho para fragmentação explodir, como realmente explodiu nos últimos anos. Né? Então, os partidos de centro, centro-esquerda e centro-direita estavam juntos nisso, os grandes partidos. Né? Mas não impediu que esses erros acontecessem. Né? E também, pondo mais combustível nesses discursos mais inflamados, o fracasso das políticas de segurança pública. Esse fracasso não é segredo para ninguém. Né? Agora, a parte mais fácil, né? O que nos espera? Né? Como é que eu estou de tempo, Sérgio? Você começou às 15h20. Rapaz, Tô bem? 14 minutos, você tem mais de 1 minuto, é possível isso? Só aí, não, é pouco. Não. Você está errando a conta. Estou fazendo a conta errada. Você Você tem mais 6 minutos. 6 minutos tá bom. Então, Não, 6 minutos dá para falar até do governo Não, pós-Bolsonaro. Não. Eu quis te, você quis queria te me livrar livrar. da encrenca, ter que falar sobre o futuro. Tá bom. Muito bem. O que nos espera, né? Eu acho que esse próximo governo, que deve ser o governo Bolsonaro, né? Eu não fiz aqui o contrafactual que a Simone fez do eventual governo Haddad, né? Porque eu acho que é bem difícil que aconteça, mas eu acho que a única coisa que nós sabemos, nós, cientistas políticos, é que é o governo mais imprevisível e incerto nos últimos anos. É muito mais incerto do que era o governo Collor, né? Porque o governo Collor ele vinha já de uma experiência de gestão, né? Ele tinha um grupo ali em volta dele com interlocução importante no Congresso. Oi? Tinha Lagoas. Tinha Lagoas, Então, agora, o Bolsonaro nós não sabemos nada sobre o programa, sabemos muito pouco sobre a equipe dele, sobre a interlocução com o Congresso, quem fará essa interlocução, né? Então, talvez seja um governo que seja caracterizado pelo amadorismo, pelo improviso, né? Tem a questão do voluntarismo do próprio presidente, que a Simone destacou que foi uma característica do governo Collor, não deu certo, né? Todos vimos. Então, talvez, num primeiro momento, o que vai acontecer quando o Congresso bloquear alguma parte da agenda do Bolsonaro, né? O Bolsonaro vai tentar passar por cima, vai tentar recorrer a plebiscitos, né? O que vai acontecer, né? Salvo engano, no Brasil, quem tem iniciativa de convocar plebiscito é o Congresso. Sim. O presidente não tem. Você Não. precisa mudar a legislação para poder Sim. adquirir essa faculdade. Sim, é o Congresso, né? Justamente para preservar as instituições em relação a esse cesarismo, plebiscitário, claro. esse bonapartismo de recorrer sempre a plebiscitos, né? Aliás, deixa eu fazer uma maldade. Essa proposta de conceder ao presidente a possibilidade de convocação de plebiscito consta do programa do PT. Essa é um perigo, né? Plebiscitos, referendos são sempre um perigo. A gente viu o Brexit, né? A gente vai terminar aqui com a questão do David Cameron bem rapidamente. Então, a coalizão, né? Deve ter... A Simone colocou ali os números da coalizão que o Bolsonaro pode ter, né? Eu fiz uns cálculos parecidos, eu coloco aí entre 326 e 388 deputados, dependendo aí de quais partidos irão apoiá-lo, né? Nós não sabemos se ele vai negociar com as bancadas partidárias ou com as frentes supraparlamentares. E a figura do presidente é uma figura importantíssima para o funcionamento dessa roda, para o funcionamento do presidencialismo de coalizão, né? Ele é a fonte de agenda, ele é o pivô de negociação, ele é fiador de acordos, ele é fiador da estabilidade do funcionamento das relações executivo-legislativo, né? Então, o estilo do presidente, que é algo que um cientista político argentino chamou a atenção, o Vicente Palermo, o estilo do presidente importa, né? Então, não é só somar bancadas e distribuir ministérios, né? Então, o presidente ele ocupa uma posição importante nesse mecanismo, né? Então, a gente não sabe o que vai acontecer em relação a isso, né? Eu acho que existe, mais ou menos, um certo consenso, não diria consenso, que é uma palavra muito forte, mas existe uma posição majoritária nesse novo Congresso em questões que envolvem costumes, né? Em questões que envolvem uma linha dura em relação à segurança pública. Então, esse Congresso está mais à direita do que o Congresso anterior, né? Quer dizer, o próximo Congresso estará mais à direita do que o anterior, principalmente a Câmara, né? Então, eu acho que nessas questões
morais, digamos assim, existe uma facilidade maior para o Bolsonaro, para um eventual governo Bolsonaro, implementar uma agenda, né, uma agenda mais conservadora. Né? A economia eu vejo como grande campo em disputa dentro desse governo. Né? Nós não sabemos o que pensa o Paulo Guedes, sabemos que ele é liberal, mas o quão liberal ele é. Né? Qual visão vai prevalecer? Uma visão ultraliberal ou uma visão mais ligada aos militares e às corporações que também são parte importante da campanha do Bolsonaro e que são muito fortes nessa nova Câmara, né? São muito fortes nessa nova Câmara. Né? Então, uma reforma da Previdência necessariamente escolhe perdedores e ganhadores. Né? Como quase tudo na economia, você tem um jogo de soma zero aí. Né? Os recursos são finitos, você tem que distribuir os recursos. Né? Então, alguém sempre sai perdendo. Quando o Bolsonaro indicar quem sairá perdendo, né, aí que as dificuldades começam. Então, eu acho que um ponto nevrálgico aí, que será fonte de disputa, é a economia e a previdência. Né? Em cenário de crise fiscal, eu vejo, na minha bola aqui, né, de cristal, eu vejo um período de lua de mel muito curto. Né? No início da legislatura, os deputados vão bater palma e vão querer aprovar tudo, porque o presidente é popular e tal, mas quando essas decisões econômicas começarem a ser tomadas num ambiente de restrição fiscal, isso vai trazer muitas dificuldades, vai trazer alguma dificuldade no relacionamento executivo-legislativo. Né? E como o presidente vai reagir em relação a essas respostas. Né? Então, o que nos espera? Né? Além disso, em termos de qualidade da democracia, né? Eu acho que a Simone falou um pouco sobre isso, né, da questão da poliarquia. Né? Se a gente olhar para uma evolução histórica do conceito de democracia, do significado, né, mais do que o conceito acadêmico, mas o significado de democracia, você olha ali para o século XVIII e XIX, a democracia era só uma competição entre elites políticas. Né? Início do século XX, se destacou, a democracia precisa ser inclusiva. Né? Precisamos trazer os votos de todos, precisamos ter o sufrágio universal. Pós-Segunda Guerra Mundial, progressivamente se construiu um consenso em torno da incorporação de direitos sociais e dos direitos das minorias. Né? Esse ponto da democracia, eu acho que está sob risco num eventual governo comandado por um político com visões tão extremas sobre a sociedade. Né? Direitos sociais e direitos das minorias. Né? E outras liberdades civis, direitos civis, como a Simone destacou. Direito de associação, né, direito de expressão, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de cátedra, né, nas universidades. Isso é algo que dentro das universidades nos preocupa muito. Né? Outro dia, um ministro, né, falou que determinada disciplina de um programa de ciência política deveria ser investigada. Né? Então, eu acho que essas liberdades civis estão, de algum modo, sob risco. Né? Assim como a laicidade do Estado brasileiro. Né? Então, essa polêmica em torno do kit gay, por exemplo, é só o início. Né? Já tem gente falando sobre a obrigatoriedade do criacionismo no currículo. Né? Então, talvez voltemos a uma era pré-Darwin. Né? Então, acho que esse é um risco que a gente corre. Quer dizer, dessas visões religiosas passarem a informar a feitura de políticas públicas, passarem a balizar a produção de políticas públicas. Esse é um risco muito grande que eu vejo o Brasil correndo pelo perfil do presidente e da Câmara, principalmente. Né? E a centro-direita, né, se veem numa encruzilhada histórica nesse momento, partidos responsáveis de centro e de centro-direita. Né? Então, aqui, para terminar, né, para onde vão a centro e a centro-direita. Né? Comparo aqui a situação na Inglaterra, né, que é em cima, ali, com David Cameron, e embaixo a Angela Merkel. Né? Nos dois países, partidos de extrema-direita acossaram os partidos de centro e de centro-direita. Né? Em vários países da Europa isso tem acontecido, né? Mas na Alemanha é muito importante, na Inglaterra também. Né? Qual foi a saída que a Angela Merkel teve, acossada pela extrema-direita na Alemanha, que é uma extrema-direita de verdade? Né? Ela deu a mão para a esquerda, né? Por isso que eu coloquei essa foto. Né? Ela deu a mão para a esquerda no sentido de, olha, talvez mais importante seja preservar a democracia do que destruir nossos adversários do SPD, né, do Partido Social Democrata, que é um adversário histórico da CDU. Né? E o que fez o David Cameron na Inglaterra, né, acossado pelo UKIP, o Partido Independentista do Reino Unido? Ele sinalizou a direita, né? Está ali ele sinalizando a direita.
né, e resolveu fazer um plebiscito para responder a essas pressões que vinham da extrema-direita no Reino Unido. E o plebiscito não deu certo, né? Ele achava que ia ganhar e deu no que deu, né? Um desastre econômico do Brexit, né? Então, acho que eu termino com essa pergunta, né? Quo vadis, né? Para onde vão os partidos responsáveis de centro e de centro-direita democrática nesse país frente a essa ameaça de extrema-direita? Obrigado.